Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Não Olhe Para Cima, lançado em 2021, produzido pela Netflix e protagonizado por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. Lembrando que a análise contém spoilers. Não Olhe Para Cima é um filme que nos faz refletir sobre o negacionismo, tão presente na atualidade e usado como arma política. Esse fenômeno é inerente a todo e qualquer ser humano e provém do mecanismo de defesa da negação proposto por Sigmund Freud, compilado na obra de Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa, de 1936. Em Não Olhe Para Cima, a astrônoma Kate Diabisky descobre um cometa que no período de 6 meses vai colidir com a Terra, extinguindo assim toda forma de vida presente no planeta. Ao lado do seu colega de trabalho, Dr. Randall Mitch, e com a ajuda do Dr. Oglethorpe, ela embarca em um tour midiático para levar a informação ao público, na esperança das autoridades tomarem alguma atitude para resolver o problema. As primeiras pessoas com quem eles se reúnem são a presidente Orleans e seu filho Jason, que não recebem a notícia com seriedade. Quando eles são confrontados pelos astrônomos, agem de maneira defensiva. Eles riem, tentam desacreditá-los por terem se formado em uma instituição que não consideram digna e até manipulam dados estritamente científicos para que assim se sintam mais confortáveis para lidar com a situação. Toda essa reação defensiva tem origem no mecanismo de defesa da negação, mas antes de explicá-lo, é preciso entender o que é um mecanismo de defesa. Segundo a própria Anna Freud, eles nada mais são do que métodos defensivos para auxiliar o ego na luta de sua vida passional. Ou seja, são manobras criadas pelo ego para proteger o indivíduo de situações potencialmente conflitantes. Eu já falei mais sobre esse assunto no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, mas eu ainda não expliquei o mecanismo de defesa da negação a fundo, tão magistralmente explorado e satirizado em Não Olhe Para Cima. Segundo Anna Freud, a capacidade do ego de negação da realidade é inteiramente incoerente com outra função altamente apreciada pelo ego: a sua capacidade para reconhecer e comprovar criticamente a realidade dos objetos. Ou seja, quando o ego é incapaz de aceitar a realidade como é, passa a negá-la com a intenção de preservar a sanidade mental do indivíduo, protegendo-o contra as inevitáveis dores do mundo real. Kate e Randall até tentam alertar o público em um telejornal, mas são sumariamente ignorados e ridicularizados pelos âncoras. Jack, por exemplo, faz piada com a descoberta do cometa e explica que o objetivo do programa é deixar as notícias mais leves. Isso é um claro exemplo da utilização do mecanismo da negação, ignorar a realidade e substituí-la por uma versão ilusória, geralmente mais agradável e confortável. A atitude negacionista dos âncoras faz Kate surtar e o público passa a ridicularizá-la e a taxá-la como louca. Ela não tem o apoio nem mesmo do namorado, que termina o relacionamento e ainda escreve um livro manchando sua imagem. Agir de maneira emocional é uma porta aberta para a estigmatização. Seu surto viraliza na internet, com memes que reforçam ainda mais a crença negacionista da população. Quando a informação vai a público, a maioria das pessoas não acredita que o cometa vai colidir com a Terra. Apesar de quase sempre o negacionismo se manifestar na esfera pessoal, ele é também usado como arma social e política. Não Olhe Para Cima nos mostra como os poderosos manipulam o medo das pessoas, reforçando coletivamente crenças negacionistas no intuito de satisfazer seus interesses. Outro personagem propositalmente caricato que objetiva demonstrar esse mecanismo é Peter Isherwell, CEO da empresa Bash, que seria uma mistura da Apple com a Tesla. Sua aparição inicial acontece durante a apresentação do novo celular da marca. O aparelho nada mais é do que a negação em forma de tecnologia. Através de uma análise fisiológica do usuário, o celular detecta se ele está se sentindo triste ou desanimado e imediatamente inicia um vídeo feliz para reverter a situação. Durante a apresentação, o sistema identifica que o CEO está triste, então exibe o vídeo de um cachorrinho passeando em cima de um galo. Peter também revela que o aparelho marca automaticamente uma consulta com um terapeuta, para que o usuário nunca mais se sinta triste novamente. É comum negar as próprias emoções negativas para não precisar refletir sobre o inevitável sofrimento da vida. Mas distrair a mente com vídeos de cachorrinhos não é o suficiente para trabalhar a estrutura emocional de maneira apropriada.
A fala de Peter reflete uma crença falaciosa e comum a respeito da psicoterapia, a de que é possível curar problemas complexos de maneira rápida e eficiente com apenas uma visita ao psicólogo. Na maioria das vezes, a psicoterapia é um processo psiquicamente doloroso, portanto, o paciente precisa estar disposto a enfrentar as próprias emoções negativas. É claro que um processo psicoterapêutico adequado vai muito além da técnica. O psicólogo precisa ser empático e receptivo com a dor do paciente, respeitando seu limite psíquico e progressivamente adentrando os conflitos emocionalmente mais difíceis de lidar. Mas muitos possuem a crença de que tratar uma depressão é tão simples e rápido quanto tratar uma dor de cabeça. Algo interessante de se notar são os ataques de ansiedade de Kate e os ataques de pânico de Randall. Como os egos dos astrônomos não estão em negação, eles precisam bater de frente com o fato quase inevitável de que muito em breve irão morrer. Por isso, suas psiques ficam fragilizadas, desengatilhando as crises de ansiedade. E embora eles não neguem a realidade propriamente dita, seus egos são protegidos por outro mecanismo de defesa, o da fuga. Para fugir temporariamente do problema, Randall mantém um caso extraconjugal com a âncora do jornal Bree Evans, enquanto Kate abusa dos medicamentos, bebe e usa substâncias ilícitas. Enfrentar a realidade é uma tarefa árdua. Não é fácil para um indivíduo, por exemplo, aceitar que é necessário ficar em casa para não transmitir uma doença contagiosa, se isso vai afetar sua vida social. Ou mesmo pensar sobre o efeito estufa, já que isso poderia desencadear mudanças de hábitos radicais relacionadas aos meios de transporte, consumo e alimentação. De certa forma, somos essencialmente negacionistas. Mesmo que não neguemos os fatos científicos propriamente ditos, de maneira pré-consciente, deixamos de pensar sobre os problemas e até agimos temporariamente como se eles não existissem. Durante essa pandemia, cientistas e divulgadores científicos foram ignorados, questionados e desacreditados porque passaram informações que a maioria das pessoas não queriam aceitar. Todavia, muitos políticos afirmaram exatamente aquilo que a população desejava ouvir, que a doença não era tão letal assim, que tudo ia passar brevemente e que a gente devia se concentrar nas coisas boas, quem sabe nos vídeos dos cachorrinhos. O efeito de morte ao mensageiro foi claro. Muitos culparam os cientistas em vez de responsabilizar os que negaram a letalidade da doença. Esse fenômeno não é recente. Psicólogos e psiquiatras frequentemente são ignorados quando falam sobre saúde mental. Quantas vezes eu mesmo já ouvi que depressão era frescura, só uma fase ou qualquer bobagem que o indivíduo em negação tem o desejo e a necessidade de acreditar. Como eu já disse, todo mundo, de uma forma ou de outra, é negacionista. Tentar encontrar a explicação mais fácil e conveniente para os problemas é uma tendência humana. Muito mais fácil do que ir ao psicólogo conversar sobre traumas passados ou sobre depressão é ir a um charlatão que promete resolver o seu problema em pouco tempo. Por isso, é tão importante desenvolver nossa capacidade crítica, que nos ajuda a compreender fenômenos complexos com um olhar mais lógico e menos emocional. Não Olhe para Cima é uma extrapolação, uma comédia satírica sobre a nossa tendência de negar a realidade. Mesmo quando o cometa está visivelmente próximo, muitos ainda decidiram não acreditar no que estava acontecendo. E assim somos nós, seres humanos. Mesmo quando o problema está na nossa frente e muitos tentam nos mostrar dados e fatos, preferimos dar ouvido a respostas mais fáceis e convenientes. Até que, assim como no filme, seja tarde demais. E se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente aí embaixo. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!